No trabalho, vamos falar sobre comportamento alimentar e vamos citar os seguintes tópicos: o que é comportamento alimentar, formação, determinantes, componentes e modelo transteórico. As integrantes do grupo se chamam Brenda, Bianca e Jaqueline. O que é comportamento alimentar? São todos os tipos e todas as ações necessárias para que a gente consiga fazer o ato de nos alimentar. Então, são várias atitudes relacionadas às práticas alimentares e elas podem ser determinadas de forma interna ou também externa ao organismo. E não é simplesmente a repetição de consumo do alimento. A formação do comportamento alimentar ela é dividida em 4 fases. A primeira é a infância, onde os hábitos saudáveis, desde aí, é o meio mais adequado para a gente conseguir garantir a qualidade de vida e também prevenir alguns tipos de doença, né, nessa fase. Então, portanto, é bem importante que seja o mais balanceado possível. Depois vem a adolescência, que é onde tem o estabelecimento da anatomia, né, do adolescente, também a consolidação dos hábitos alimentares e também saudáveis e também a necessidade deles se inserirem em um grupo social. Depois, logo vem os adultos, que é onde os hábitos padrões alimentares eles já foram formados, né? E é a fase que a gente começa com as primeiras consequências à sua saúde causadas pela alimentação inadequada que tiveram até aí. Depois vem os idosos, né? Que é onde os hábitos alimentares eles são estabelecidos também como a infância de forma com que sirva para a gente diminuir o risco de várias doenças, além de também colaborar para o funcionamento adequado do intestino. Determinantes do comportamento alimentar. Primeiro, aspectos socioculturais, relações pessoais, familiares e com seus pares. Seria basicamente almoços e jantas, festas em família, né? Segundo, fatores socioculturais, normas, regras, tradições, crenças e valores. Nas tradições a gente pode citar a cultura gaúcha, que a gente tem como principal alimento referência o churrasco. Terceiro, fatores emocionais, visão do alimento como termo de refúgio mental. Muitas vezes a gente tem vontade de comprar tal alimento tendo em vista a nossa emoção do momento. Quarto, aspectos socioeconômicos, acesso, preço e abastecimento. Hoje em dia a gente pode ver que no mercado o acesso dos alimentos infantis, né, bolachinha, salgadinho, fica embaixo das prateleiras. Que aí as crianças vêm, né, e tem um fácil acesso de pegar e aí pedir para seus pais e etc. Quinto, paladar. É reconhecido pela combinação de 2 ou mais sentidos. No paladar, a gente pode citar o café como exemplo, porque muitos falam que o cheiro é melhor que o gosto, ocasionando assim uma combinação melhor para o alimento. Sexto e último, mídia e propaganda. A mídia e propaganda hoje em dia está muito ativa, né? No nosso cotidiano. Mas às vezes levam para um lado bom, que muitas pessoas não conhecem tal alimento, os benefícios, né? A mídia pode mostrar, mas também para o lado ruim. Como, por exemplo, ali tem o McDonald's. Eles fazem propaganda do alimento, comparando ali questão de desenho animado. Então a criança vai ter vontade de comer aquilo ali, mais por causa do desenho, não pelo alimento, né? E não é uma coisa muito saudável. Componentes do comportamento alimentar. A gente tem 3 componentes: o cognitivo, afetivo e situacional. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Cognitivo. Refere-se àquilo que o indivíduo sabe sobre alimentos e nutrição que pode influenciar em maior ou menor grau seu comportamento alimentar. A gente pode citar como exemplo a falta de conhecimento correto em nutrição, né? Que as pessoas podem ser influenciadas, principalmente pela mídia. Aí também tem as crenças, os mitos e tabus. Mas a mídia hoje em dia está bem presente nessa situação. Afetivo. Refere-se às atitudes frente aos alimentos e às práticas alimentares, que muitas vezes podem não ser positivas. Representa as lembranças relacionadas ao consumo de determinados alimentos e também sensações provenientes dessa ingestão.
E situacional refere-se aos fatos econômicos que interferem sobre a alimentação. Por exemplo, as normas sociais e padrões culturais. Processos de mudança do comportamento alimentar. Bom, a mudança do comportamento alimentar é a forma de resgatar o verdadeiro sentido da alimentação, mas isso depende do quanto o indivíduo está disposto a mudar. Sendo assim, não existe o milagre, e sim a necessidade de adesão ao que consideramos uma alimentação e hábitos saudáveis. A mudança de comportamento alimentar, ela vai além de dietas e horas em academias. O comportamento é se conectar com seu eu interior, entender o seu tempo e preferências. É viver dentro da sua realidade. Os hábitos têm que ser construídos e só assim a aderência do que foi planejado será solidificado. Bom, agora dando sequência, eu vou falar sobre o modelo transteórico. O modelo transteórico, ele representa um avanço teórico fundamental na compreensão de quando, como e por que os indivíduos mudam seus comportamentos relacionados com a saúde. Considera a mudança comportamental um processo e não um acontecimento, e que os indivíduos têm diferentes motivações para se transformarem. Bom, o modelo transteórico, ele utiliza estágios de mudança para integrar processos e princípios de mudança provenientes das principais teorias de intervenção, o que explica o prefixo trans da sua nomenclatura. Ele se divide em 5 estágios. O primeiro estágio é o estágio de pré-contemplação, que ele é a mudança comportamental que ainda não foi considerada pelo indivíduo, ou não foram realizadas alterações no comportamento e não há intenção de adotá-las num futuro próximo. Considera-se geralmente 6 meses. O segundo é um modelo de contemplação, que o indivíduo ele começa a considerar a mudança comportamental, isto é, pretende-se alterar o comportamento no futuro, mas ainda não está estabelecido um prazo para que comece. O terceiro, então, é a decisão, que é o estágio também denominado de preparação. Que o indivíduo pretende alterar seu comportamento no futuro próximo, como no próximo mês. O quarto, então, é a ação. Esse estágio ele corresponde àquelas que querem alterar de fato o seu comportamento, suas experiências ou seu ambiente de modo a superar as barreiras antes percebidas. E o quinto, que é o estágio de manutenção. Esse estágio, o indivíduo ele já modificou seu comportamento e o manteve por mais de 6 meses. O foco daqueles assim classificados é prevenir recaídas e consolidar os ganhos obtidos durante a ação. Então, esse é um modelo transteórico. Não necessariamente ele vai ser nessa ordem. Pode acontecer mudanças de ordem, mas ele vai acontecer nesses estágios.